do livro de Daniel. Capítulo 5, versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Versículo 11. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, ó rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acham neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a tua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás a cadeia de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva, como aos bois, e do orvalho do céu foi achado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constituir sobre ele. Tu, Beltesazar, que é o nome do rei, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, que não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e a todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou.
Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, ou Persim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. E pareceu bem, versículo 1 do capítulo 6, para nós encerrarmos, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse nenhum dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Até aqui, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Feche os teus olhos. Pai, é a tua palavra e nós queremos que ela fala por si. Obrigado pela tua presença e pelo teu Espírito nesse lugar. Obrigado, Deus, por designar os teus anjos para estar ao nosso redor e abençoar o teu povo. Cumpra-se, meu Deus amado, em nós e através de nós aquilo que está, meu Deus amado, na tua vontade. Fala em cada coração, desperta, meu Deus amado, abre entendimento, revelação, quebra toda barreira e desfaz, meu Deus amado, todo mal, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu quero ir direto ao assunto e dizer para você a palavra para você guardar nesta manhã: excelência. Deus, Ele é um Deus de excelência. Então você que faz as coisas de qualquer maneira, saiba que você está indo contra aquilo que é a natureza de Deus. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, no seu ministério, em qualquer área da sua vida. Você que não faz uma avaliação do seu trabalho, da sua ministração, do seu desempenho ministerial, da sua atividade lá na escola, na faculdade, em todas as áreas onde você foi colocado, você que não faz as coisas procurando fazer bem feito, você que não pede conselhos, você que não se orienta, você que não procura aprender, você que não procura crescer, então você está indo contra a natureza de Deus. Você que é arredio, você que é uma pessoa rebelde, você que quer viver sozinho, você que não ouve conselhos, você que fica nervoso quando alguém faz uma crítica, eu quero dizer para você, você está indo contra a natureza de Deus, e é difícil que haja sucesso na sua jornada. Você que não tem ouvidos, você que não procura receber de alguém uma orientação, você está indo na contramão do sucesso. Então eu quero dizer muito claro para você, porque Deus, Ele é o Deus que poderia fazer tudo sozinho, e Ele resolveu fazer tudo em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus triuno, Ele é um Deus que ouve conselhos. A palavra de Deus diz que é sábio, né? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Há pessoas que estão jogando tudo a perder, estão jogando a saúde, estão jogando a carreira, estão jogando o trabalho, estão jogando os sonhos, porque não têm capacidade nem humildade para ouvir outras pessoas. Elas batem a cabeça, elas têm dificuldade no relacionamento, têm poucos amigos, pessoas que não conseguem prosperar, não têm alegria naquilo que faz. Por quê? Porque essa pessoa tem dificuldade de ser manso, de ser humilde, pessoa que não está disposta a ouvir um conselho. Veja bem, pessoa que não avalia o seu trabalho, pessoa que você pede uma coisa, ela entrega de qualquer maneira. Esta pessoa, infelizmente, não é porque eu estou dizendo, mas a palavra mostra, essa pessoa é um servo mau, essa pessoa é um servo preguiçoso, aquilo que a palavra de Deus chama de mordomo infiel. É aquela pessoa que não zela por aquilo que Deus lhe entregou, não sabe multiplicar nem cuidar dos seus talentos.
pronto, esta pessoa vai ter dificuldade. Pior, não vai ter dificuldade numa área, porque se você é assim no trabalho, você também é assim na escola. Se você é assim na escola, você também é assim em casa. Se você é assim em casa, você também é assim na igreja. E em todo lugar aonde você for, você tem o hábito de ser quem você é, porque não dá para mudar, não dá para virar uma chave, você fazer as coisas com excelência em um lugar e pessimamente em outro. Então, sabe o que acontece? Passam-se os anos, você está sempre ficando para trás. Você não tem crescido nessa área, você não tem se apropriado da palavra de Deus. Então você é uma pessoa que tem dificuldade. A Bíblia chama essas pessoas, pessoas de dura cerviz. Pessoas que é difícil você lidar, pessoas que é difícil você ensinar. E essas pessoas, lamentavelmente, ninguém quer ao lado. Ninguém quer ao lado uma pessoa que você dá um conselho, ela te dá um coice. Você dá uma orientação, ela vira a cara, ela fica emburrada. A pessoa faz isso uma vez com você, ela faz 2 vezes, ela faz 3 vezes. Na 4ª vez você fala, deixa aquela pessoa para lá. Então preste bem atenção, porque essa é uma maneira de Deus falar conosco. E eu quero falar com você porque Daniel era um homem que tinha um espírito excelente. Daniel é uma pessoa sui generis na Bíblia. Daniel é um caso a ser estudado, não é um livro, é um curso. Daniel é uma enciclopédia, o livro de Daniel, a riqueza do conhecimento que nós obtemos no livro de Daniel. Quero orientar e recomendar você que tem lido a Bíblia, você que tem feito parte dos planos, volta lá no livro de Daniel, leia o livro de Daniel. Daniel, ele é uma pessoa daquelas que ultrapassou a história, ele rompeu as páginas da Bíblia, porque Daniel, ele é conhecido nas escolas, ele é conhecido nas famílias, até mesmo as pessoas que não fazem parte da igreja, conhecem a história de Daniel. Daniel na cova dos leões, Daniel na fornalha de fogo, Daniel o interpretador de sonhos. Daniel, ele é uma pessoa que ultrapassou, ele está acima dessas outras questões. Daniel é mais do que isso. Daniel é uma das poucas personagens na Bíblia em que nós não encontramos tropeço. É raro nós termos uma personagem na Bíblia, personagem é uma palavra feminina, uma personagem na Bíblia que não tenha tropeço. Nós observamos Davi, homem segundo o coração de Deus. Houve um momento em que Davi, ele estava lá e se quedou em adultério, acabou promovendo a morte, inclusive, daquele que era o marido daquela mulher, Batseba. Nós olhamos a vida de outros homens, como Abraão, o pai da fé, mas Abraão, houve um determinado momento que ele ofereceu a sua própria esposa, dizendo que era irmã, ele mesmo titubeou. Nós olhamos a vida de Moisés, e Moisés era um homem que foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, mas Moisés, houve um tempo em que ele estava irritado com aquele povo, e Deus disse para que ele pudesse tocar uma vez a pedra, ele foi lá e arrebentou a pedra, e aquela pedra era o símbolo da rocha, que representava Jesus, e podia ser tocado apenas uma vez. Então nós vamos olhar, Elias, o mesmo homem, pediu a morte para si, porque ele estava cansado, ele estava desgostoso. Então nós vamos olhar na Bíblia, e nós encontramos poucas pessoas, que são pessoas que tiveram, não há registro de nenhum tropeço em sua trajetória. Nós vemos isso em José, nós vemos isso em Josué, e nós vemos isso também em Daniel. Daniel é um homem que foi chamado por excelência, ele tinha, como a palavra daquela mulher que era a rainha mãe, a mãe do rei, ela diz, existe um homem lá que tem o espírito dos deuses, e nele há inteligência, e nele há revelação de sonhos, e interpretação. Este homem, ele foi constituído por seu pai como os principais, ele é um dos cativos lá de Judá, e este homem pode trazer essa interpretação aos teus sonhos. Não se turbe o teu coração, ele é maior do que os encantadores, maior do que os feiticeiros, maior do que os sábios dessa terra, porque nele tem o espírito da excelência, o espírito dos deuses. Daniel, ele era reconhecido de dentro, de fora, de um lado e de outro, porque Daniel, ele tinha aquilo que todos nós precisamos, ele tinha a raiz e o caráter na palavra de Deus. Daniel, ele é diferente. Daniel, nós encontramos pessoas na Bíblia que são chamados por Deus para serem profetas, para serem pessoas da linhagem dos sacerdotes. Daniel não. Quando nós olhamos Amós, ele era um homem para ser sacerdote, ele era profeta. Quando nós olhamos Isaías, é a mesma coisa. Quem era Isaías? Isaías era profeta.
Embora Daniel esteja aqui listado entre os homens e os profetas maiores, ele se constituiu ou foi constituído por Deus como profeta, porque Daniel não era profeta. Eu gosto muito de Daniel, sabe por quê? Porque eu me vejo em Daniel. Daniel era funcionário público. Daniel, ele foi constituído para trabalhar no funcionário público, ele era funcionário do rei. Ele foi constituído para assistir o rei. Ele não era um profeta. Ele foi levado como menino garoto, cativo, 14, 16 anos, dizem os historiadores, e quando lá no ano de 586 aproximadamente, veio Nabucodonosor, vindo da batalha, sabendo que seu pai, Nabopolassar, tinha morrido, ele vem daquela batalha dos Carquemes, ele arrebata aquele povo e leva os cativos para a Babilônia, ele leva consigo também Daniel, e Daniel era um daqueles jovens. E Daniel, ele disse, olha, traga um daqueles que sejam jovens, filhos de nobres, filhos de reis, aqueles que não têm nenhum defeito, jovens de boa aparência, leva esses meninos, porque eu quero que durante 3 anos eles possam ser assistidos, aqui eles possam acompanhar, crescer a linguagem, conhecer a cultura dos caldeus, e depois eles vão assistir os reis. Ele foi levado como cativo, ele foi levado, na verdade, para poder ser transformado, todo ele, como ele era jovem, para ser transformado o seu entendimento, para que depois ele pudesse influenciar o seu próprio povo. Ele se utilizou de uma estratégia, aquele rei. Diferente do rei da Síria, que foi e varreu o reino de Israel, Samaria, Nabucodonosor tinha uma outra maneira. Ele falou assim, pega alguns dos príncipes e traga para cá, porque eu vou influenciá-los, e depois nós trabalhamos com eles para que eles sejam líderes dos outros. Mas Daniel, quando ele foi levado para a presença dos caldeus, ele tinha raiz. E olha, vou te contar uma coisa, a raiz é alguma coisa importante na sua vida. Você que vai e segue como vento por um lado, vai para o outro, você que tem uma mente dominada facilmente pela cultura desse tempo, é época de carnaval, você festeja o carnaval, é época da Páscoa, você festeja a Páscoa, é época de Halloween, você está com Halloween. Você que não tem identidade, você que não tem raiz, você que não tem personalidade, você que não sabe para onde vai, eu vou te contar uma coisa, sempre vai aparecer alguém para te levar para o lugar que ela deseja. É assim que o inimigo faz, ele pega a pessoa que está dando mole, que está dando bobeira, vai lá e arrasta aquela pessoa para levar para a miséria. E vou te contar, o inimigo continua fazendo isso nos dias de hoje, e ainda com mais requintes de crueldade. Você que está aí brincando com a sua mente, dando ouvidos para o inimigo, eu vou te falar, como é que o diabo faz isso hoje? Influenciando do mesmo jeito que ele quis influenciar Daniel, com a língua e a cultura dos caldeus. É através da música, é através da dança, é através do filme, é através da pornografia, é através da linguagem impura. O inimigo utiliza, ele não tem poder criativo, ele utiliza as mesmas ferramentas para roubar jovens nobres, filhos inteligentes, com saúde, com graça, com entendimento, pessoas que são estabelecidas para reinar, e ele rouba o coração desses jovens durante 3 anos, foi o tempo que o rei disse para ele, durante 3 anos, ensine a eles a linguagem e a cultura dos caldeus. Se você submeter um jovem 3 anos a essa cultura doentia, cultura maligna, que muitas vezes é o tempo que eles passam na faculdade, ao término de 3 anos, os pais perderam os filhos, as igrejas perderam os membros, o Senhor Deus perdeu a esses jovens da igreja. Por quê? Porque o inimigo é feroz. Então o pai encontra muitas vezes o filho cansado à noite em casa, voltando do trabalho, tem 5, 10 minutos de conversa, e durante o dia inteiro ele foi exposto ao professor, à direção da escola, aos amigos, ao celular, às músicas, a toda a cultura que o mundo está fazendo. Então essa cultura vai dominando, vai arruinando e quebrando aquilo que os pais constituíram durante toda a sua trajetória. Daniel, ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, nós fomos chamados para sermos santos, porque Deus é santo. Nós somos chamados para poder ser sal e luz da terra, e fazermos a diferença nesse mundo doentio, nesse mundo caótico, nesse mundo transtornado pelo maligno. Eu quero dizer uma coisa para você, você foi chamado e constituído por Deus para resplandecer o brilho e a glória de Deus nessa terra, nesse mundo doente. Foi para isso que Deus nos chamou.
Deus nos chamou para modificar o mundo lá fora, e não para o mundo lá fora modificar a nossa vida. Nós temos identidade, nós temos propósito, nós temos caminho, nós temos direção, e nós temos a eternidade para nos guardar em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, Daniel, ele era jovem, e ele acabou passando, porque Deus concedeu a ele livramento, e ele rompeu. Ele encontrou aquilo que nós ministramos na semana passada, ele encontrou graça diante de Deus e diante daquelas pessoas que estavam com ele. Mas Daniel não se limitou, porque Daniel, com o caráter dele, e eu quero falar para você, caráter é uma coisa que você precisa alicerçar. Caráter não é uma coisa que você muda como você muda de roupa. Caráter é uma coisa que te firma em raiz. Caráter é uma coisa que te firma em princípios, em valores, para que você tenha verdadeiramente a sua identidade. Ainda que o vento sopre forte, aquele que está firmado na rocha não há de cair perante as tempestades. Daniel estava firme. E por esta razão, ainda que vieram as adversidades, quando nós observamos, não vou poder compartilhar por conta do tempo, as adversidades vieram em cima de Daniel. Não é porque você está na igreja, não é porque você faz parte de um ministério, não é porque você foi chamado por Deus, não é porque você passou pelas águas do batismo, não é porque você assumiu uma responsabilidade, um comprometimento espiritual, que as coisas serão mares tranquilos para você. Alguém já disse lá na Marinha, o Jamilton e Gui, que mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Meus irmãos, é nas adversidades que nós somos provados, é nos tempos difíceis, é nas lutas e nas batalhas que nós somos provados. Alguém já disse certa vez que não é pela quantidade de pratos que se coloca no refeitório do exército que se mede os bons soldados, é por aqueles que estão prontos para ir ao campo de batalha, é por aqueles que estão preparados para assumir o seu papel e o seu posicionamento na sociedade. E eu estou te chamando nesta noite para que Deus encontre em você um coração pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui, conte comigo, envia-me a mim. É assim que nós devemos encontrar o nosso papel. Eu mesmo recordei, estava dizendo para você, naquele dia em que eu estava naquela igreja, numa igreja lá em Santo André, uma igreja num lugar ermo, um lugar mais afastado, um lugar cheio de chuva, cheio de problemas, um desgaste para chegar naquele lugar, não estava bem emocionalmente, mas ali eu estava falando: Pai, eu vou entregar, eu vou estar cansado, não aguento mais. Deus enviou alguém para que pudesse ministrar no meu coração e dizer: você não vai largar a rede, você vai permanecer, porque eu tenho uma grande colheita e uma grande pesca para a sua vida. Amém ou não? Então é assim que Deus faz, porque Deus vai usar alguém para falar com você e vai usar você para falar com alguém. Daniel, ele passou por adversidades, foi traído, ele foi perseguido, ele foi abandonado, ele passou por provações que eu e você não passamos perto, né? Ele foi lá colocado naquela fornalha de fogo, não negou a Deus, ele passou por aquilo. O próprio rei disse: mas eu coloquei 3 e vejo 4. Porque o Espírito do Senhor estava com Daniel. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez você vai passar por lutas e por dificuldades nessa vida, mas o que me alegra é que se Deus não te livra das tempestades, se Deus não te livra da fornalha, Ele vai junto com você para as batalhas. Você não estará sozinho, porque diz a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 28, no versículo 18 a 20, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa palavra é uma flecha no meu coração, porque quando eu acordo, quando eu tenho que enfrentar as adversidades, essas pessoas que estão à minha volta, quando o pneu está furado, quando o carro bateu, quando a dívida chegou, quando a doença bateu a porta, eu sei que eu não estou sozinho, porque o Senhor dos exércitos está comigo e Ele está contigo para te dar a vitória. Eleve os seus olhos para o monte, não para baixo, e saiba que é do Senhor que vem o socorro. Ele está conosco e está nesse lugar em nome de Jesus. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, porque a palavra dele é palavra de vitória para as nossas vidas. Daniel era um homem de excelência. Os reis se passaram, os reis foram embora. Daniel serviu a pelo menos 3 reis, e ele foi enterrado em ditosa velhice. Ele foi honrado até o fim dos seus dias, porque Daniel era uma pessoa que ele respirava a presença de Deus e exalava o perfume do Senhor. Sabe de uma coisa? Daniel, ele não arredava pé.
Mesmo diante da perseguição, aqueles homens que estavam lá de Daniel dizem: nós não encontramos falha nele, nós não encontramos alguma coisa errada, vamos fazer com que o rei assine uma medida, Dario assine um decreto, para que aquele que não se prostrar diante do rei, ele vai ter que ser entregue, jogado na cova dos leões. Daniel foi achado da mesma maneira e foi jogado lá na cova dos leões. Existem muitas teorias. O rei passou a noite perturbado e de manhã ele foi lá abrir, porque o rei gostava de Daniel, mas o seu decreto não podia voltar atrás. E quando o rei abriu, ele encontrou Daniel são e salvo, ele glorificou a Deus e reconheceu que o verdadeiro Deus de Daniel é o Deus de toda a terra. Sabe de uma coisa? Alguns dizem que Daniel, os leões não devoraram Daniel. Existe uma série de teorias, a Bíblia não diz, mas é possível crer nisso. É que Daniel estava tão cheio do Espírito de Deus, que ele não cheirava a carne, então os leões não puderam pegar Daniel, porque ele estava ungido, ele estava cheio da graça e do favor de Deus. Ei, meu irmão, se você estiver cheio da presença de Deus, o mundo e a terra não vai te devorar, porque Deus é poderoso para te livrar dessas batalhas. E o rei Beltsazar, mesmo sabendo tudo aquilo que tinha acontecido, resolveu marcar um banquete, resolveu fazer uma grande festa. Mas ele não fez apenas isso. Mesmo sabendo do Deus que Nabucodonosor tinha reconhecido, que outros tinham aprovado, Beltsazar, ele vai lá e manda buscar as taças, ele manda buscar tudo aquilo que estava, os utensílios que tinham sido levados lá do templo de Judá para o templo da onde ele estava, e ele chamou as mulheres, as concubinas, todos aqueles que estavam fazendo festa, aqueles que prestavam culto aos outros deuses, e falou assim: manda lá, eu quero beber naquelas taças, eu quero beber naqueles utensílios, traz tudo lá para a nossa festa. E eles trouxeram, aqui no capítulo 5, e diz: o rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Ele não apenas quis fazer festa, ele quis tripudiar, ele quis fazer zombaria, e ele se esqueceu que de Deus não se zomba. Ele foi lá e mandou trazer, e agora eles estavam ali bebendo, eles estavam ali degustando, eles estavam fazendo a farra com tudo aquilo que o pai dele, Nabucodonosor, tinha trazido lá de Jerusalém. E então, quando eles estavam fazendo tudo aquilo, ei, quero falar para você, você que desfaz da palavra de Deus, você que desfaz daquilo que é santo, você que vive a sua vida espiritual de qualquer maneira, eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito de Deus está te vendo. Ainda que pareça que tudo parece impune, ainda que pareça que o mundo não tenha consequência, você que desfaz da graça de Deus pode colher os frutos dessa sua desonra, porque Deus, Ele é um Deus que sabe honrar aquele que tem honra, mas também Ele é justo com aquele que é ímpio. Então, o Nabucodonosor, o Beltsazar estava ali bebendo, e de repente todos eles começam a ver escrito uma sentença na parede, e o próprio rei viu aquela mão escrevendo, e aquilo perturbou grandemente o seu coração, de tal maneira que ele chamou os feiticeiros, chamou os adivinhadores, os encantadores, e disse a ele: descubra para mim, fala o que é isso. E ele ficou desesperado, ele ficou muito assustado, porque ele viu a mão escrevendo na parede. Foi então que ele perturbou, perdeu o sono, e aí a rainha mãe, aquela que foi a esposa de Nabucodonosor, diga: ei, tenha um minuto de calma, não perturbe o seu coração, tenha paz, porque eu conheço um homem, existe aqui na sua terra, um daqueles que o seu pai trouxe, ele tem espírito de excelência, ele tem o espírito dos deuses, e vai falando todos os predicados a respeito de Daniel. Ei, eu quero dizer uma coisa para você: Daniel estava esquecido, Daniel não tinha sido convidado para aquela festa, Daniel não tinha sido chamado para aquele banquete, Daniel talvez estivesse lá no seu canto. Talvez eu e você um dia possamos ser esquecidos também.
Talvez não sejamos chamados para alguma das festas, seja na empresa, seja no trabalho, seja na sociedade, seja em qualquer lugar que for. Mas Deus sempre vai trazer a honra àquele que Ele tem aliança. Foi naquele momento que aquela mulher foi se lembrar, não daqueles que estavam no banquete, mas daquele homem que tinha sido levantado por Deus para poder resplandecer o brilho da glória de Cristo nessa terra. Existe um homem ainda nesta terra que pode trazer interpretação àquilo que você está vivendo, ó Rei. Não se turbe o teu coração. Eu quero dizer uma coisa para você: eu e você podemos ser lembrados nessa terra como alguém que tem a presença de Deus e pode trazer uma palavra de sabedoria, pode trazer uma palavra de paz, pode trazer uma palavra de conciliação, uma palavra de conforto, de refrigério, uma palavra de unção, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação. Eu e você somos escolhidos por Deus para sermos vasos de honra na mão do Senhor, e aonde Ele te colocar, seja em terra estranha, seja em lugar de adversidade, é para que você possa resplandecer o brilho e a graça de Cristo Jesus nessa terra. Nós fomos chamados por Deus para sermos o sal da terra e a luz desse mundo, como farol na escuridão. É isso que a igreja foi chamada. Não devemos nos conformar com esse tempo, não devemos nos conformar nem nos amoldar com este mundo. Mas todo mundo fala assim. Todo mundo fala, mas eu não falo. Mas todo mundo vive assim. Todo mundo vive, mas eu não vivo. Todo mundo faz negócio assim. Todo mundo faz negócio, mas eu não sou todo mundo. Eu sou o príncipe do Senhor, filho do Rei vivo, do Deus Todo-Poderoso, e eu tenho uma morada celeste que está me aguardando. Então nós precisamos ter a certeza e a convicção do nosso chamado perante o Senhor. Ainda que todas as pessoas estejam falando a mesma coisa, os seus lábios estão guardados para louvar o nome do Senhor. Daniel era um homem de excelência. Eu amo o livro de Daniel, porque Daniel, ele é um livro para ser contado para as crianças. Vem aqui, senta aqui, agora mesmo. Lá embaixo podemos estar falando sobre o livro de Daniel. Sabe de uma coisa? Daniel estava na cova dos leões, e os leões rugiam para pegar Daniel. Mas Deus concedeu livramento para Daniel. Olha, houve um homem na Bíblia que estava no meio de uma fornalha de fogo, e o fogo não queimou. Ele era como aquela sarça ardente que queimava e não se consumia. Daniel foi esse homem. Daniel, ele pode ser compartilhado com os jovens, para você falar do caráter dos jovens, para você poder falar da virtude da personalidade, da firmeza dos jovens. Daniel pode ser falado e comparado como os homens que servem, que trabalham com integridade. Daniel pode ser falado para os homens mais velhos, porque ele teve uma vida longeva, porque ele teve uma vida de prudência, de sabedoria. Mas Daniel, ele é tão rico e tão poderoso, que nem mesmo as crianças conseguem entender, mas nem mesmo os homens mais sábios, nem os homens mais espirituais, nem os homens mais profundos, conseguem entender Daniel. Porque quando o livro de Daniel tem 12 capítulos, quando você chega no capítulo 7º, que Daniel começa a trazer profecias. Daniel começa a trazer profecias do fim dos tempos. Mesmo os estudiosos da escatologia, do livro de Apocalipse, do final dos tempos, têm dificuldade para poder compreender a contagem dos tempos que Daniel estabelece na sua palavra. Daniel é um livro extraordinário. Daniel é um livro dirigido totalmente por Deus, para mostrar que aquele povo que foi levado cativo, que foi separado e afastado da presença de Deus pela desobediência, Deus sempre guarda os seus, para que eles possam verdadeiramente ser essa linha, esse fio de ouro no meio da história de prata, para que ele possa ser estabelecido. E depois de 70 anos, aquele povo que estava lá, foi levantado um novo rei, e aquele rei permitiu que aquele povo voltasse para poder reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. Daniel é um livro incrível. Sabe por que Daniel é um livro incrível? Porque hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós encontramos um homem à semelhança de Cristo. Daniel, ele não julgava a sua vida como preciosa em si mesmo. Daniel, ele estava disposto, como Cristo esteve, a oferecer a sua própria vida, em razão dos seus valores, em razão da sua fé, em razão da sua intimidade com Deus.
Por 2 vezes Daniel foi jogado lá para experimentar a morte, e Deus concedeu o livramento, porque Deus é Deus para dar livramento. Deus poderia dar livramento também a Jesus. Jesus ele pediu: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Daniel é um livro de excelência. Daniel é um livro que nós encontramos a presença de Deus. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, quando Deus construiu todas as coisas, Deus encerrou todo o seu trabalho, ele disse assim: e viu Deus tudo o que fez, e tudo era muito bom. Porque Deus é um Deus que faz avaliação, um Deus que fez as coisas com tamanha perfeição. Não pense você que Ele não está te olhando, que Ele não conhece o seu deitar, o seu levantar, seus pensamentos, a sua maneira de viver, a maneira como você serve. Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele sabe daquilo que você é capaz. Deus, Ele sabe os talentos, os dons que Ele colocou em suas mãos. Talvez você esteja acomodado, talvez você esteja sentado, talvez você esteja falando assim: mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. Mas sabe de uma coisa? O que foi que Deus te deu? Te deu 5 talentos, te deu 2 talentos, ou te deu 1 talento? Eu não sei, mas para cada talento que Ele deu, Ele espera que esse talento seja multiplicado, para que esse talento seja trabalhado. Eu quero te despertar, para que você possa tomar posse daquilo que são promessas de Deus para a sua vida. Sabe de uma coisa? Nós precisamos de um Deus, nós precisamos de um povo que escute a voz de Deus e esteja pronto para poder receber os ensinamentos, para poder ser preparado, para poder ser verdadeiramente lapidado por Deus, para poder cumprir a boa obra. Eu não sei, você tem falado do amor de Deus para as pessoas, você tem compartilhado daquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua história, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Aquela pessoa que está cheia de Deus é a pessoa que não consegue reter a palavra do Senhor. E eu quero te perguntar, para quantas pessoas você tem compartilhado a palavra de Deus? Daniel, ele era um homem discreto. Daniel não andava com melancia pendurada no pescoço, mas Daniel não era um homem secreto. O crente pode ser discreto, mas não precisa ser secreto. Quando a pessoa entra no seu gabinete, quando a pessoa entra no seu escritório, quando a pessoa entra no seu consultório, quando a pessoa entra na sua casa, quando a pessoa entra na sua vida, é preciso que ela saiba que Jesus Cristo é o Senhor da sua história. Daniel, ele era um homem que fazia questão de cumprir o seu voto e o seu propósito perante o Senhor. Meu irmão, minha irmã, a excelência, aquilo que Daniel fazia era de excelência. Eu quero encerrar com você, porque o tempo não permite, mas eu quero te contar uma coisa. O Daniel, ele era um homem que, olha só no capítulo 6, quando Daniel ele foi constituído por Dário, o rei Medo, para que ele pudesse ser um dos grandes, para que ele pudesse, o rei Dário resolveu dividir em 120 partes, e colocou em cada uma dessas partes um governante, e todos esses 120 governantes teriam que prestar contas para Daniel, e Daniel era um homem que ele prestava contas diretamente ao rei, e ele era tão bom naquilo que ele fazia com tanta excelência, que a vontade do rei era de estabelecer ele sobre todo o reino. Sabe de uma coisa? Daniel era um homem de fé, mas também era um homem de trabalho. Daniel era um homem de fé, mas também era um homem de excelência. Daniel era um homem de fé, mas ele era um homem de responsabilidade. Ele era um homem zeloso. Tem muitas pessoas que dividem as coisas. Muitas vezes elas são pessoas de trabalho e deixam a fé de lado. E tem muitas pessoas que são de fé, mas deixam o trabalho de lado. E as coisas não precisam viver separadas. As coisas podem coexistir, elas podem coabitar. Nós podemos ser pessoas de trabalho, mas também sermos pessoas de excelência. Ontem eu estava conversando com um amigo, ele é um juiz, e eu estava conversando com ele, eu passei um convite para ele, vai ter um encontro de promotores e juízes, lá em Pinheiros, numa igreja,
E eu compartilhei o convite para ele, ele falou, me liga, eu preciso conversar com você sobre isso. E ele me perguntando sobre o ministério na magistratura, o ministério cristão perante os juízes, promotores. E ele falou assim, Joel, eu estou motivado a ir. E ele mora fora de São Paulo, ele falou, eu estou motivado a ir. Mas vê para mim como é que vai ser essa reunião, quem é essa pessoa, ele não conhecia. E aí ele estava me compartilhando comigo, sabe, Joel, é tão difícil o ministério cristão perante os meus pares, perante os meus colegas. Eu me recordo, em determinada vez, eu conheci uma juíza, e essa juíza, me falou o nome dela, hoje ela teve um novo destino na carreira, mora em Londres, mas essa juíza, ela trabalhava tão bem, e ela era uma cristã tão autêntica, e ela reunia numa sala do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela reunia todos os funcionários do prédio, juízes, pessoas, operadores do direito, para poder, uma vez por semana, compartilhar a palavra do Senhor. E houve uma troca da presidência, e o novo presidente do tribunal decidiu que não era para fazer mais aquela reunião. Então, essa mulher, ela encontrou uma sala, num prédio próximo, que tinha que andar, na verdade, um pouco ali na Conde Sazeda, não, onde fica a sede da Pamais, ali, esqueci o nome da rua. E aí, naquele prédio, tinha um andar que estava para alugar, aquele andar estava desocupado. E ela conversando com a pessoa que era o proprietário, ele cedeu aquele espaço, estava todo vazio, e uma vez por semana, aqueles homens do tribunal, aquelas mulheres iam até lá para poder participar desse momento com Deus. E ele estava me contando, Joel, o dia que eu fui, aquela sala estava simplesmente lotada, abarrotada de gente, e tinha ali um pastor que estava ministrando a palavra, e isso faz tantos anos. Ele falou assim, eu nunca me esqueci dessa experiência tão grandiosa que eu tive naquele lugar. Mas o que me chama mais atenção não era o fato dessa juíza ser cristã, era o fato de que ela era reconhecida como uma das profissionais de maior excelência naquele local de trabalho. Meu irmão, sabe o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de pessoas que trabalhem com requinte de excelência. Eu não sei o que você faz, mas o que você faz, você pode fazer da melhor maneira que possível. Você se colocar, se prontificar a fazer com a melhor maneira. Se você dá aula, seja o melhor professor que você pode ser. Aquilo que você fizer, faça de tal maneira que as pessoas possam se lembrar que te conheceram, que passaram pelo seu caminho e que saíram abençoadas da sua vida. Quero encerrar. Você quer ser bom? Você quer vitorioso? Deixa eu te contar. Disponha-se a aprender. Pessoas que não estão prontas para aprender, dificilmente estarão prontas para ensinar. Pessoa que não é servo, dificilmente será um bom líder. Alguém disse certa vez que aquele que tem só martelo, pensa que tudo é prego. Pessoas que agem com um e pensam que pode fazer com todos. Pessoas que não sabem discernir ambientes. Pessoas que não sabem distinguir autoridades. Pessoas que não sabem honrar pessoas à sua frente. Estas pessoas têm dificuldade de crescer e de alcançar sucesso. Vem cá, Jafé. Vem aqui, por favor. Eu encontro um colega, e esse colega eu falo, ô meu amigo, como é que você está? Tal, beleza, tal. Você encontrou um colega e cumprimenta assim. Aí você encontra, vem aqui, Jafé, você está mais para um senhor de 70 anos. Ô meu tiozão, e aí, cara? Você que cumprimenta o seu patrão, do mesmo jeito que você cumprimenta o porteiro do prédio, você está abrindo um buraco para você cair. Você que cumprimenta e trata o seu pai,
a sua mãe, a pessoa que empresta a bênção para a sua vida, do mesmo jeito que você trata o vendedor do cachorro-quente, você tem alguma dificuldade na sua vida. Pessoas que não conseguem receber ordens, orientação do líder de ministério, que não sabe reconhecer que aquela pessoa foi colocada naquele papel para desincumbir um papel espiritual, uma ordenança de Deus. Pessoas que não sabem receber conselho. Um tempo atrás eu encontrei um amigo coronel, ele tinha sido convidado para estar no templo da congregação cristã aqui no Brás. Ele me encontrou comigo durante a semana e ele estava ávido por falar comigo. Joel, quero falar com você. Eu fui num lugar extraordinário esse final de semana. Falei, é mesmo, tal, e que foi? Ele veio daqui falando, tal, e ele tinha sido convidado e ele foi. E sabe o que é que encantou a vida dele? Não foi a palavra, não foi o culto, não foi sabe o que encantou? Foi ele ver que na porta, as pessoas que estavam recebendo, um era advogado, o outro era empresário, o outro era um diretor de uma multinacional. Ele falou assim, Joel, eu não acreditei, eu vi o diretor da multinacional recolhendo um lixinho no chão, eu vi o outro varrendo. Ele falou, rapaz, o que é aquilo? Joel, ali Deus está presente, como é que um homem daquele pode fazer aquilo? Tal. Ele ficou encantado por ver pessoas de tanta relevância na sociedade, prontas para servir, prontas para poder ser manso, humilde e tratar os outros como superiores a si mesmo. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser abençoado na sua vida, ao final da aula, chegue até o seu professor e diga para ele, professor, muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos para comigo. Eu saí dessa aula melhor do que eu entrei. Eu aprendi coisas que se não fosse o Senhor eu não saberia. Obrigado, professor, por dedicar a sua vida para me abençoar. Pessoas que são abençoadas, elas passam pelo segurança, pelo porteiro do prédio, do banco, da agência, falam, obrigado por zelar pela minha segurança, obrigado por tornar a minha vida mais tranquila, obrigado, parabéns pelo seu atendimento. Pessoas fazem isso com o cabeleireiro, fazem isso com as pessoas à sua volta, com o carteiro. Quantas vezes o carteiro toca na porta da minha casa, eu preciso ir lá assinar alguma coisa que ele está trazendo, eu falo, você não gostaria de tomar uma água gelada? Você não quer um suco? Você não quer um refrigerante se tiver? Muitas vezes aquela pessoa fala assim, eu aceito. Aquele sol escaldante, eu falo, não tome aí fora, dê um passo para dentro, tome aqui na minha garagem. Nós somos chamados por Deus para marcarmos esta geração, discretos, mas não secretos, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Você pode dizer um amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor Jesus. Fomos chamados por Deus.